Olá, Boa noite, meu querido. boa noite, meu querido. A graça e a paz de Cristo a você e aos irmãos que já estão presentes nessa maravilhosa e tão esperada live dessa noite. Amém. Antes de você entrar, eu estava aqui comentando com os irmãos que hoje nós começamos uma trilogia em que trataremos de 3 termos gregos, termos esses que estruturam grandes verdades do Novo Testamento, né? Então tenho certeza que vai ser de grande valor espiritual para todos nós essa trilogia que começa hoje. É verdade. Sim, será uma grande bênção para a gente, porque são termos que acabam abarcando ou exprimindo ideias muito profundas do que diz respeito às verdades do Novo Testamento. Então, os irmãos fiquem atentos, não apenas à live de hoje, mas também da próxima semana e a terceira, porque são 3 lives de fato estruturantes, como você acabou de colocar, pastor Alexandre. E quem prestar atenção no desenvolvimento dessas 3 lives, eu comentava ontem com um casal que eu compartilhava um pouco da palavra de Cristo, pode avançar pelo menos 1 ano na caminhada cristã. Olha, que maravilha! São 3 termos gregos muito bem selecionados, muito bem escolhidos. Inclusive, dar aqui a você o mérito, nosso bispo Josué, pastor que coopera conosco desde o início do nosso ministério e que tem contribuído com esses temas maravilhosos que temos tratados aqui. Muito obrigado, Josué. Que Deus te abençoe ricamente, viu? Amém. Eu que sou grato em poder ter essa oportunidade, a honra de contribuir para um ministério tão amoroso, tão generoso, tão rico, como é o nosso ministério, que é o Ministério Apostólico que te volta a palavra. Contribuir, na verdade, é uma grande bênção na vida daqueles que amam o Senhor. Maravilha. Aproveitando aqui o início dessa live, eu quero pedir a vocês que já entraram, que já estão conectados conosco, que vocês enviem convite os seus contatos, as pessoas que vocês conhecem, para acompanhar essa live de hoje, porque como o primeiro tema de uma trilogia, tenho certeza que vai lançar muita luz a todos nós. É um tema extremamente importante, embora não seja um tema novo, mas a estrutura que nós propomos para discorrer hoje, certamente é uma estrutura bastante coesa, bastante coerente, que abarca profundamente o texto que nós vamos tratar, que é Atos capítulo 17. Então não deixe vocês aí de convidar seus amigos, seus contatos, para que participem conosco nesta noite. Neste momento, os irmãos estão entrando, né? Temos agora 42 pessoas presentes conosco. Vamos começar agora, né? Hoje, dia 4/6, quinta-feira, mais uma live, para a glória de Deus, juntamente com o meu querido pastor Josué. Meu amado, apresenta para nós, por gentileza, o tema dessa noite, uma expressão grega, que vai requerer certamente uma boa dicção e uma boa prosódia, né? Então, recorro a você. Diga para nós acerca desse tema um tanto estranho a princípio. Amém, pastor. Bondade sua, exagerada, mas bondade. O tema dessa noite, que é o tema de abertura da nossa trilogia, é o tema extraído do livro de Atos dos Apóstolos, como os irmãos devem saber muito bem, um livro que foi escrito por Lucas, o médico. E é um capítulo, o capítulo 17, que retrata um episódio onde o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele vai até a cidade de Atenas, e ali ele tem um embate filosófico com alguns epicureus, com alguns estoicos, e surge nesse embate a expressão agnostos theos, que nós vamos verificar o que significa essa expressão, qual é a tradução de agnostos theos. Não apenas a tradução grega, né, para o português, a transliteração, mas muito mais o seu aspecto teológico, o seu aspecto espiritual, que é o mais importante para nós. Porque fazer mera tradução, pastor,
Cada um de nós poderia pegar o Google Tradutor ou uma chave bíblica e fazer a tradução de agnósticos teós para a língua portuguesa. Mas algo que eu acho que é extremamente importante e é muito rico no nosso ministério, nós não paramos, nós não ficamos apenas ali enclausurados na etimologia, na tradução do hebraico, do grego, do latim. A gente vai além. E esse é um ponto importante, compreendermos agnósticos teós do ponto de vista da sua estruturação na economia do propósito de Deus. Muito bem. Como o pastor Josué já declarou na sua fala, o contexto que nós vamos tratar nessa noite está em Atos capítulo 17, versículos 16 a 33. Só para situar os irmãos, porque nós não vamos fazer a leitura, que é um texto um pouco longo, mas na medida que nós vamos desdobrando esse texto, ou as ideias do texto, nós vamos apontando então os versículos onde estão situadas as ideias, e os irmãos vão podendo então fazer toda a verificação. Mas só para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo estava em Atenas, a cidade da Grécia, e enquanto ele esteve ali, diz em Atos capítulo 17, a partir do 16, que ele notou, né, que os gregos, os atenienses, eram pessoas extremamente religiosas. Para usar o termo paulino, ele diz que era um povo acentuadamente religioso, visto que havia naquela cidade ali muitos altares dedicados a uma infinidade de deuses, deuses gregos. E Paulo percebeu, né, naquele conjunto de altares dedicados aos deuses, que havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então, enquanto Paulo esteve ali observando aquela situação de profunda idolatria, negativamente falando, mas positivamente falando, se vê um povo, os cidadãos daquela cidade que tinham um profundo interesse por Deus, ou que seja pelos deuses, de acordo com o entendimento que eles tinham. Então Paulo ali começou a pregar, a proclamar acerca de Jesus Cristo, falando acerca do Evangelho, acerca da encarnação do Cristo e, sobretudo, acerca da sua morte, da sua ressurreição. Isso gerou um grande tumulto na cidade, de modo então que muitos filósofos ali daquela cidade, Atenas era um polo filosófico daquela época, e então logo as autoridades daquela cidade acabaram levando o apóstolo Paulo para ser ouvido, no Areópago. Areópago era um lugar, em cima de um monte, de uma colina, onde se fazia julgamentos de diversas naturezas. Então Paulo foi levado ao Areópago para ser ouvido, então, pelos juízes daquela cidade. Então, é nesse momento em que Paulo está diante desses juízes, é que ele então faz a exposição, de um texto que está em Atos 17, do 16 ao 33. Ele faz um longo discurso em que ele apresenta uma série de princípios acerca do Evangelho. Podemos dizer que o que Paulo diz no discurso de Paulo, nós vamos ali encontrar as principais ideias do Evangelho. Então isso é importante para nós hoje, no sentido de que, como há 2000 anos o Evangelho começou a ser pregado, ao longo desse período, muitas ideias do Evangelho, muitos pontos essenciais e fundamentais do Evangelho foram perdidos. E não somente perdidos, mas foram substituídos por outras ideias extra-bíblicas, extra-evangelho, e não raras vezes anti-evangelho. Então, retomar o discurso de Paulo em Atos 17 e observar cada um dos fundamentos que ele apresenta quando ele então anuncia o evangelho aos atenienses, é de vital importância para nós resgatarmos a pureza do evangelho segundo o entendimento e a recepção dos apóstolos do Cordeiro, dos quais o apóstolo Paulo faz parte. Exatamente isso. Não é mesmo, pastor Josué? Parece que houve aqui um entrave na internet do pastor Josué, mas logo ele retoma. Bem, enquanto vai conectando novamente para mim aqui o pastor Josué, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque nós vamos apresentar para vocês, portanto,
a partir do texto citado de Atos 17, ali naquela porção. Não é? O pastor Josué parece que teve um probleminha com a internet e ele saiu. E eu vou esperar ele retornar para nós podermos retomar a nossa conversa. Ok? Só um momentinho, deixe-me ver se ele entra. Perdoe-me, querido, mas quando nós dependemos da internet, tem esses aspectos, né, esses problemas. E nós precisamos de conversar com o pastor Josué para que aquilo que nós planejamos possa chegar de modo claro e completo para todos os irmãos. Deixe-me ver se ele entrou aqui. Aguardando um pouquinho o pastor Josué, por gentileza, tenham paciência conosco, tá, queridos? Tenham um pouquinho de paciência. Caiu aqui também a sua? Não. Peço mais uma vez um pouquinho de paciência a todos. Por gentileza, não saiam. Vamos aguardar que ele volte. Vocês todos podem me ouvir bem, né, queridos? Espera mais alguns minutinhos. Ele deve estar com algum problema na internet dele. Obrigado pela gentileza de todos vocês, viu, queridos? Muito obrigado mesmo. Vão orando aí para Deus abençoar a internet do pastor Josué. Para Deus enviar os seus anjos e tirar todo o empecilho, todo estorvo da internet do nosso irmão. Ah, Jesus. Vamos intercedendo ao Senhor. Ah, Jesus, em nome de Jesus vai dar certo sim. Pronto. Acabou de entrar. Voltei, tive problemas da internet, caiu a minha conexão, eu tive que sair para voltar novamente, mas estou com os irmãos. Estava aqui pedindo aos irmãos que intercedessem pela sua internet, para Deus enviar um anjo com uma espada de fogo e tirar todo o empecilho. O anjo chegou. Glória a Deus. Pastor, quando a sua internet, a sua conexão caiu, eu estava aqui falando sobre o contexto, né? Concluindo o contexto em que se situa a nossa live de hoje, e dizendo que o discurso do apóstolo Paulo, ele traduz e sintetiza as principais ideias do Evangelho, e que resgatar, portanto, esse discurso paulino é de vital importância para que nós possamos resgatar os fundamentos do Evangelho. Uma vez que, em razão do tempo decorrido, depois de 2000 anos, muitos fundamentos, muitos aspectos principais do Evangelho não somente foram perdidos, mas que, sobretudo, foram substituídos por outras coisas, por vários achismos, por sofismas e não poucos enganos também acerca do Evangelho. Tem essa importância para nós, esse resgatar a pregação do puro Evangelho a partir dos próprios apóstolos. Sim, com certeza. O texto que nós iremos abordar hoje, pastor Alexandre, e os outros que virão nas próximas 2 lives, nós iremos perceber que o cristianismo, de uma maneira geral, é muito carente de um perfeito calçamento, de uma estruturação do Evangelho.
falam Sim. muito sobre evangelho, ou melhor dizendo, sobre tipos de evangelhos, pseudos evangelhos, mas se esquecem de uma fundamentação clara, de princípios que são balizadores, que são estruturantes. E ora, Atos 17 é um texto extremamente precioso para que possamos compreender estruturas que são indispensáveis para a formação e conformação do Evangelho em nós. É verdade. Eu quero, portanto, iniciar aqui nesses aspectos do Evangelho que o apóstolo Paulo nos traz. Quero até fazer uma divisão aqui do nosso pensamento, para quem está em casa acompanhar o sentido que nós vamos colocar. Nós vamos tratar basicamente de 3 pontos. Lógico que cada um deles se desdobram em várias ideias, em várias proposições, mas nós vamos tratar primeiramente acerca dos aspectos revelados do Deus desconhecido, né? Conforme nós falamos agora há pouco do contexto. Quando Paulo andava na cidade de Atenas, ele percebeu que havia ali muitos altares dedicados a diversos deuses, e entre esses altares ele encontrou um deus, ou melhor, ele encontrou um altar em que estava escrito Agnostos Theos, que significa literalmente traduzido por o desconhecido Deus. Então ele encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então nós vamos ver o que Paulo tem a dizer acerca deste Deus que os gregos não conheciam. E eu poderia até dizer que não somente os gregos atenienses, mas talvez o próprio mundo ocidental, na sua maioria, no que diz respeito ao meio cristão, sobretudo ao meio evangélico, desconhece o que Paulo vai revelar acerca desse Deus desconhecido. No segundo momento, nós vamos apresentar os aspectos revelados acerca do homem e a sua relação com esse Deus desconhecido, que é o Deus Criador. Então vamos falar acerca do Deus desconhecido, falaremos acerca do homem e a sua relação intrínseca com esse Deus, e por último nós falaremos acerca de como esse Deus desconhecido se deu a conhecer aos homens na pessoa de Jesus de Nazaré, onde Paulo apresenta pelo menos 3 aspectos importantes acerca de Jesus. Então, para nós começarmos no primeiro ponto, pastor Josué, eu quero ler aqui pelo menos os 3 primeiros versículos propostos para nós, para falarmos acerca aspectos revelados do Deus desconhecido. Atos capítulo 17, versículo 22 até o 24, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, Agnostos Theos. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Interessante que Paulo, ele tem uma sensibilidade muito profunda, porque ele não chega no meio dos atenienses dizendo que eles eram extremamente idólatras. Mas Paulo, ele faz um certo elogio, sem nenhuma falsidade, certamente, dizendo: olha, vocês são acentuadamente religiosos. Vocês são profundamente religiosos, a ponto de, entre todos os deuses conhecidos, vocês terem ali um altar dedicado a cada um deles. Vocês ainda reservaram um altar a um possível Deus que vocês não conhecem. E Paulo então passa a discorrer acerca desse Deus desconhecido. Quero aqui repetir, embora não queira ser repetitivo, mas se os atenienses não conheciam este Deus que Paulo pregava, esse Deus desconhecido aos atenienses, eu pergunto a você, pastor Josué, será que nós, eu me refiro aos cristãos, a cristandade do tempo presente, conhece de fato esse Deus a quem Paulo pregava? O Deus pregado por Jesus Cristo, anunciado por Jesus Cristo, manifestado por Jesus Cristo, e que, portanto, é o pensamento central de todo o Evangelho? Pastor Alexandre, infelizmente é com pesar no coração
na alma, que eu digo a você e aos irmãos que nos acompanham agora, que uma grande parte da cristandade, da igreja, desconhece o verdadeiro Deus. E é muito interessante a maneira como o apóstolo Paulo ele constrói seu argumento, o seu raciocínio para começar a conversar com aqueles atenienses, com aqueles filósofos. Ora, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem extremamente qualificado na cultura, um poliglota, era também um homem que conhecia do direito romano, e o Senhor coloca aí a palavra. Paulo elogia os atenienses. Ele não diz, vocês são idólatras, vocês são pagãos. Ele diz, vocês são acentuadamente religiosos. Por que o apóstolo Paulo começa com essa declaração? Religiosos. Porque há um aspecto positivo que deve ser considerado no termo religião, do latim religare. O apóstolo Paulo já estabelece um ponto de conexão para aquilo que ele vai propor e vai desenvolver posteriormente. Certamente nós iremos falar sobre isso. O homem, ele precisa estar ligado. O homem precisa estar religado. Não a religiões, não a deuses, não a dogmas, mas a o único e verdadeiro Deus. Que nós, hoje, no século XXI, muitos, na verdade, desconhecem esse Deus e, portanto, não fizeram esse caminho da religação, esse caminho da religião de estarem com o verdadeiro Deus. Perfeito. E tratando-se, portanto, do primeiro aspecto que o apóstolo Paulo revela acerca desse Deus desconhecido, o que Paulo pretende é tornar esse Deus desconhecido conhecido, e é o nosso objetivo hoje, é desvendar, segundo a revelação que a Escritura nos traz, desvendar aos nossos olhos, à nossa consciência, ao nosso coração, esse Deus desconhecido. E Paulo, portanto, diz no versículo 24, ele diz, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, e tudo quanto neles existe, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ou seja, neste ponto, Paulo ele traz à tona a suprema verdade da transcendência divina e da infinitude divina. Ou seja, esse Deus a quem Paulo prega, a quem Paulo ensina, ele não é um Deus que pode ser enclausurado dentro da própria criação, que dirá ser enclausurado dentro de um templo feito por mãos humanas. Infelizmente, nos dias atuais, embora nós tenhamos aí amplamente ensinado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que o Deus verdadeiro, o Deus eterno, ele é um ser infinito, e por ser infinito, toda a criação, porque a criação é constituída de coisas finitas, toda a criação habita nesse Deus transcendente. Ou seja, Deus é maior do que a criação. Deus, ele ultrapassa a criação. E a criação, portanto, existindo em Deus, como pode ser o caso de alguém pensar, de alguém imaginar, de alguém supor que se possa construir para esse Deus infinito, para esse Deus transcendente, uma casa? Temos pelo menos aí 2 textos que eu poderia apresentar inicialmente, a começar do Antigo Testamento, que nos declara acerca da infinitude de Deus e da finitude de toda a criação. Temos, por exemplo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, quando Salomão, ele acaba de construir aquele santuário, o santuário do Antigo Testamento, o conhecido Templo de Salomão. Então, quando ele vai oferecer a Deus aquele templo, ele vai dedicar aquele templo, como que por um lapso de revelação, ou talvez até por uma intuição espiritual, Salomão, ainda no Antigo Testamento, declara, falando ao próprio Deus, dizendo, ó Senhor, se nem o céu dos céus te podem conter, que dirá esta casa que hoje nós construímos e a ti nós dedicamos. Salomão, portanto, é claro ao demonstrar que nem a terra, nem o céu dos céus, ou poderíamos colocar numa escala gradual, nem a terra, nem o céu, nem os céus, nem o céu dos céus podem conter a divindade.
Ou seja, ele fala de um Deus absoluto, de um Deus que não pode ser enclausurado, não pode ser engarrafado, não pode ser diminuído, não pode ser subtraído, e portanto ele fala do ser eterno, da sua eternidade, da sua transcendência e da sua infinitude. Esse é o primeiro ponto que Paulo revela acerca do Deus desconhecido para os atenienses e para não raros cristãos de hoje. Graças a Deus. E esse primeiro ponto, pastor Alexandre, ele nos faz pensar e nos faz avançar para um segundo ponto. Ora, Sim. Se esse Deus, conforme o apóstolo Paulo destaca e declara, é um Deus infinito, é um Deus imensurável, que não pode ser contido por causa da sua transcendentalidade, nós temos que pensar, esse Deus, ele é um Deus feito de carne? É um Deus de osso? É um Deus material? É um Deus de ouro? É um Deus de prata? Obviamente que não. A minha pergunta já é retórica, porque a resposta é óbvia, até pelo primeiro ponto que já foi estabelecido, que é um Deus transcendente. Mas nós temos que perguntar ao apóstolo Paulo, ou às Escrituras, que tipo de Deus é esse transcendente, então? É verdade. Nós então, caminhamos para entender, e a Bíblia inteira fala sobre isso, que esse Deus transcendente, ele é Espírito. Deus é Espírito, portanto, nenhum lugar do universo é capaz de conter Deus, mas muito pelo contrário, Deus, ele abarca e, na verdade, ele ultrapassa infinitamente todas as coisas e contém tudo nele mesmo. É verdade. Por isso, no versículo 25, o versículo seguinte ao versículo 24 que acabamos de ler, Paulo vai dizer que esse Deus que a tudo transcende, esse Deus que criou todas as coisas e, portanto, ele não pode habitar em nada que seja material, ou seja, nenhuma criação material pode contê-lo na sua plenitude. Ele diz também no versículo 25, e nem é servido por mãos humanas. Então essa expressão, não é servido por mãos humanas, é que aponta para essa segundo aspecto da natureza de Deus, que ele é espírito. Ou seja, se Deus é espírito, ele não pode ser servido por mãos humanas, não pode ser servido por coisas. Isso porque não somente no mundo grego pagão, não somente no mundo romano pagão, no mundo egípcio pagão, babilônico, persa, ou seja, toda a antiguidade, e até mesmo nos dias de hoje, tinham essa inclinação a servir aos deuses, assim como eles supunham ou como eles criavam nas suas mentes esses deuses, servir a Deus com coisas, oferecendo-lhe bolo, oferecendo a esse Deus um sacrifício de um animal, oferecendo a ele qualquer oferta material, humana, física, para agradar a esse Deus. E Paulo, na exposição desse Deus desconhecido, quando ele se põe a revelar esse Deus desconhecido, ele diz, olha, esse Deus ele é transcendente, ele é infinito e ele é imaterial, por isso o homem não pode servir a Deus por mãos humanas. Mas aí nós entramos num ponto fundamental e até um tanto intrigante, o que eu poderia perguntar para você, Josué, aqui fazendo a voz daqueles que estão nos assistindo. Ora, se Deus não é servido por mãos humanas, como nós, humanos, podemos servi-lo? De que maneira nós podemos servir a esse Deus eterno, transcendente, imaterial, esse Deus que é espírito, se nós somos humanos e Deus não é servido por mãos humanas? O que você teria a dizer sobre essa minha pergunta, dando voz aqui aos nossos? Diga lá. Você me ouve bem, pastor Josué? Pastor Josué, você me ouve bem? Em complementaridade a esse texto de Atos, pastor Josué está novamente com dificuldade na conexão com a internet. Vamos ter...
Voltou. Isso. Ótimo. Estou sim. O apóstolo Paulo diz: Deus a quem sirvo no meu espírito. Então, se o homem não é capaz de servir a Deus com as suas mãos humanas, o próprio Paulo, que escreve Romanos, ele declara: Deus a quem sirvo no meu espírito. Então, o espírito humano é o ambiente, o espírito humano é o local de serviço, de culto, de comunhão e de adoração que nós estabelecemos primariamente com Deus. É claro que, com essa conexão, com esse religare, com esse ponto de conexão, a nossa alma é afetada e o nosso corpo também é dirigido. Mas tudo parte desse início, desse ponto primário de comunhão, que é do espírito humano. E é um outro texto que nós poderíamos também citar, que é o texto conhecidíssimo, que é o diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, onde a mulher samaritana, ela indaga ao Senhor onde deveria ser, qual seria o lugar certo de culto, de prestar culto a Deus, a Yahvé. Seria em Gerizim, em Samaria, ou seria em Jerusalém? E a resposta de Jesus Cristo, ela é extraordinária. Não é em Samaria, também não é em Jerusalém. Mas como não? Não é em Jerusalém? Não, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é no Brás, não é em qualquer templo feito por mãos humanas. Onde? É no Espírito, porque Deus, o Pai, ele busca, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para sintetizar essa minha resposta, o local de adoração ao Senhor é o espírito humano. Que maravilha. Então, retomando aqui o ponto que cortou um pouco a sua conexão, pastor Josué. Você citou Romanos capítulo 1, versículo 9, né, quando Paulo diz: Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Ou seja, quando Paulo diz que o Deus desconhecido para os atenienses, e poderia dizer até agora para muitos cristãos, é o Deus transcendente, é o Deus imaterial, é o Deus espírito, é o Deus que não pode ser contido em toda a criação, porque ele é infinitamente maior do que todas as coisas finitas, né? Ou seja, o infinito, ele contém todos os finitos, mas os finitos não podem conter o infinito. Paulo segue dizendo que essa espiritualidade de Deus, essa imaterialidade de Deus, está para o fato de que Deus não pode, então, ser servido por mãos humanas. Foi então que você, então, cita o texto de Paulo aos Romanos, dizendo: ora, se Deus não pode ser servido por mãos humanas, então Deus deve ter dotado o homem de uma capacidade ou de uma dimensão espiritual da mesma natureza dele, para que esse homem possa então fazer essa conexão, e não somente fazer essa conexão, esse religare, mas sobretudo para que nesse amálgama do homem, da dimensão espiritual do homem com o ser eterno que é Deus, o homem possa então servi-lo. Você apresenta então o espírito humano como sendo essa dimensão dentro do homem que Deus então criou para que esse homem pudesse ter esse contato com a divindade. Isso me lembra Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando diz que, havendo Deus criado o homem do pó da terra, fez aquela estrutura, aquele boneco de barro, que é a parte material, que é a parte física do homem, é dito que Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida. Ele sopra o ruá divino, o pneuma divino, o espírito divino, o fôlego divino. E esse fôlego divino, portanto, é que é essa dimensão espiritual dentro do homem, que a Bíblia vai chamar de espírito humano, no qual o homem se conecta com Deus, é o ambiente onde o homem tem comunhão com Deus, onde o homem pode servir a Deus. Mas aqui tem um ponto essencial que eu preciso retomar aqui, pastor Josué, em razão da importância de um detalhe. Quando Paulo diz que Deus é espírito, que Deus é transcendente, que Deus é imaterial, que não pode ser servido por mãos humanas, e por isso devemos servi-lo no espírito, essa expressão servir a Deus no espírito
conforme João capítulo 3, versículo 24, que Jesus fala para a mulher samaritana, que nós não devemos servir a Deus nem em Jerusalém, nem em Gerizim, nem em qualquer outro lugar do planeta Terra, mas no Espírito. Isso ele fala em contraposição à ideia dos homens de quererem servir a Deus a partir da construção de templos, a partir de ofertas materiais, estabelecer um vínculo e um serviço a Deus a partir de coisas. E hoje nós vemos, infelizmente, até mesmo no meio das grandes instituições e igrejas, mesmo tradicionais, mesmo reformadas, o fato de as pessoas darem muito valor às questões dos ritos, dos sacramentos, das coisas que o homem pratica com a sua própria mão, dando a isso um valor espiritual. Poderíamos citar o partir do pão, poderíamos citar o batismo em água, e para ser um pouco mais aí ao extremo, poderia citar como que as pessoas ainda querem servir a Deus com água abençoada, ou que seja água benta, com rosas, com velas, com cajado, com martelo, com caneta ungida, com vassoura ungida, um tanto de coisas, e até mesmo com o próprio recurso material, com dinheiro. As pessoas servindo a Deus mediante essas coisas. Isso é um grande problema, não é, pastor Josué? Diante da revelação que nós temos acerca de Deus? Sem dúvida, pastor. É um problema enorme. E nós não podemos esquecer, pastor, que o homem é uma criatura, é um ser tripartido. E por que eu digo isso? O apóstolo Paulo fala isso. O homem é formado pelo espírito humano, pela alma e por um corpo. Sim. O que acontece em muitas igrejas, em muitos lugares, é que a adoração e o serviço a Deus são estabelecidos da parte mais externa possível do homem. Então o homem, ele serve a Deus com o corpo, ele serve a Deus com a alma. Eu não vejo problema em servir a Deus com o corpo e com a alma, porque nós também fomos dotados de vontade, de razão, de emoções e de sentimentos. E Deus nos deu uma cobertura, uma veste chamada tabernáculo humano, um corpo. Mas o serviço a Deus, em várias localidades, pastor, fica restrito a um serviço onde eu levo alguma coisa e me emociono por isso. Eu oferto e faço um pacto de dar 100 e ganhar 1.000, ganhar 10.000. Então as minhas emoções são afetadas e o meu corpo também fica naquela expectativa, na adrenalina. Tudo isso é corporal e almático. Mas o nosso serviço a Deus, ele deve começar no espírito, que é a parte mais íntima, mais interna do ser humano, perpassar para a nossa alma, e espírito, agora, governando a alma, controlam o corpo. E assim, o nosso culto será agradável, perfeito, diante do Senhor. Maravilha, isso é muito importante. Então, para fechar aqui esse primeiro ponto, que são os aspectos revelados de Deus desconhecido, depois de termos falado sobre a infinitude e transcendência divina e da espiritualidade do ser de Deus, que é espírito, há um outro ponto que Paulo coloca em Atos capítulo 17, faço questão de ler, versículo 26, quando Paulo fala assim: e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. E aqui, pastor Josué, como Paulo fala que de um só fez toda a raça humana, isso aqui é um ponto extremamente importante, porque ele vai lançar um fundamento orgânico acerca da nossa relação com Deus. Aqui é o ponto de transição para entrarmos a falar acerca do homem. Quando Paulo diz então que Deus de um só, criou toda a raça humana. Logo, quem lê esse texto na língua portuguesa, pensa que esse um só se refere a Adão. Entretanto, quando nós buscamos a origem desse termo um só, nós vamos encontrar o sentido de um só princípio. Deus fez toda a raça humana. Ou seja, toda a raça humana, ela é proveniente de um único princípio fundador, de um único princípio originador, e isso está de acordo com João, capítulo 1, versículos de 1 a 4,
quando João diz que no princípio era o Verbo, que é o Logos, que é o Cristo de Deus, e esse Logos era Deus e estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a ideia joanina, ou do apóstolo João, é de que todas as coisas que vieram à existência, elas não vieram do nada, como já dizia Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo. A ideia de que as coisas apareceram, que Deus, como mago ou como mágico, fez com que as coisas aparecessem do nada. Inclusive, não há na Bíblia nenhum registro e nenhum versículo que possa ser manipulado, por sinal, para que alguém chegue à ideia de que Deus tenha criado do nada. Não é? Pelo contrário, é dito que Deus trouxe todas as coisas à existência, ou seja, ele fez com que as coisas que não apareciam viessem à existência. Ou seja, tudo se originou daquele que não se vê. As coisas brotaram de Deus, nasceram de Deus, emanaram de Deus, e portanto Paulo diz que a humanidade como um todo tem essa origem, tem essa fecundação a partir de um só princípio fundador, um só princípio originador, um só princípio gerador. Ou seja, a humanidade inteira, ela procede do âmago, do íntimo, da natureza do próprio Cristo. Por isso que podemos afirmar categoricamente, veremos isso no próximo ponto, que todo homem é divino por natureza. Mas, neste ponto de transição, nós temos que entender que toda a humanidade, quando Paulo fala todos os homens, ou de um só princípio, toda a humanidade veio à existência, ele coloca neste momento aqui o fundamento de que todos os homens são partícipes da natureza divina. Ou seja, não é somente os cristãos que têm essa centelha divina no seu interior, mas todos os homens, pelo ato da criação divina, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus sopra esse Espírito divino, e sobretudo Isaías 42, 5, quando então Isaías declara que o Deus que fez os céus, que o estendeu, o Deus que fundou a terra e que dá o Espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Ou seja, nós temos aqui o próprio Deus como sendo a origem de todos os homens. Então Deus é o ser transcendente e infinito, é o Deus eterno e imaterial, e esse Deus desconhecido é o Deus originador, o princípio vital de toda a humanidade. Glória a Deus. Pastor Alexandre, quanto mais nós lemos as Escrituras e nós conseguimos verificar e extrair a revelação de Deus, mais nós amamos o Senhor. É a nossa experiência de fato, enquanto ministros do Evangelho. E eu gosto muito, quando leio esse texto, de pensar em duas palavras que elas acabam explicando tudo isso que você falou de uma maneira maravilhosa. A palavra ontológico, ou ontologia, e também sistêmico. E por que eu gosto dessas duas palavras? Porque a palavra ontológico diz respeito à origem. Então, nós temos uma origem. Deus é a nossa fonte. Deus é o gerador. Mas não basta, bispo Alexandre, dizer que Deus é a nossa origem. Porque há muitos que acreditam que Deus se divorciou da sua criação. Eu acredito num Deus, dizem eles. Tudo bem, eu até vou dar mão à palmatória, eu acredito que existe um Deus. Mas em um dado momento, esse Deus se decepcionou tanto, mas tanto com a sua criação, que ele se divorciou da sua criação. Então, embora Deus seja a origem, mas é um Deus divorciado. E aí entra a segunda palavra que eu gosto de utilizar, que é o termo sistêmico. O que significa sistêmico? Significa que todos nós estamos arranjados, estamos mesclados, estamos amalgamados em Deus sistemicamente. É como, imagine só, se nós pudermos fazer agora uma tomografia computadorizada do nosso corpo.
e pudéssemos ver o coração batendo, e aí esse coração bombeando e impulsionando sangue para todas as partes do nosso corpo, de um único sistema que contém sistemas menores, as veias, as artérias, os pulmões, os alvéolos, tudo sendo irrigado e estando junto e conectado sistemicamente. A nossa existência em Deus é dessa maneira, pastor Alexandre. É verdade. Por isso que nesse ponto, ao apresentar o próprio Deus desconhecido como sendo essa origem, isso lança por terra a ideia de Santo Agostinho de que a criação, e a criação inclui o homem, né, teria provindo do nada. Isso é totalmente destruído pelo argumento paulino, dando que Deus, esse Logos eterno, é o princípio originador, e porque o homem procede de Deus, então esse homem tem uma natureza espiritual. E com esse ponto nós transitamos para o segundo tópico, aspectos revelados acerca do homem e sua relação com o Criador. Ou seja, o homem não é um ser separado de Deus, ele é um ser organicamente, e como você bem colocou, sistemicamente, amalgamado a Deus, de tal modo que o homem tem uma natureza divina dentro dele. E aqui eu costumo fazer geralmente um apontamento, a princípio parece um pouco engraçado, as pessoas costumam sorrir, mas é de um fundamento muito precioso. Imagine você que nós temos a criação infra-humana, ou seja, nós temos abaixo do homem tanto os seres criados como o mundo, o reino mineral, o reino vegetal e mesmo o reino animal. Vamos olhar para o reino animal, que é superior aos dois primeiros. Veja você que os animais, por mais complexos que eles sejam, eles são privados da faculdade espiritual. Porque imagine você, nunca você vai ver, em nenhum lugar do mundo, do planeta, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, uma vaca que tenha no coração um profundo desejo, que tenha uma sede eterna dentro de si, uma sede de Deus. Você não vai ver um animal buscando a Deus. Somente os homens têm essa busca a Deus. Por isso que Paulo diz que não somente Cristo, o Logos, esse Deus desconhecido, é essa origem, e ele diz também então que os homens todos foram criados a partir deste princípio, e foram criados para, versículo 26, para buscarem a Deus. Se é que esse homem ele tem a condição de buscar a Deus em razão da sua cegueira. Mas o fato inquestionável é que, a despeito da condição humana, a despeito do pecado, a despeito das trevas, a despeito da ignorância, todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, têm uma necessidade interior de Deus. Por isso que os homens buscam desesperadamente a Deus. O problema é que quando os homens buscam a Deus, por não conhecerem o Deus verdadeiro, eles acabam tentando saciar a sua sede e se encontrarem com a divindade a partir de uma multiplicidade de deuses que o próprio homem cria. Mas o fato é que os próprios atenienses, eles tinham essa busca, essa necessidade. Isso não indica uma natureza divina e espiritual dentro do homem? Sem dúvida alguma, pastor Alexandre. Ainda que os homens não reconheçam, não admitam, o apóstolo Paulo fala sobre isso também, sobre a ignorância da consciência humana, em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18, a grande verdade é que o homem, ele possui uma identidade. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, um cachorrinho, ele, ao cruzar com uma cachorrinha, com a cadelinha, ele produz o quê, pastor Alexandre? Um cachorrinho. Então, o cachorrinho, filhotinho, ele é da espécie canina, do cachorrinho, da cadelinha. Então, eu poderia fazer justamente com você aqui, dar inúmeros exemplos, mas eu quero resumir, quero ser mais objetivo. O homem é de uma espécie. O homem também é de uma espécie. Não por simples cruzamento, não porque nós nascemos de outro homem. Eu sei que há o aspecto biológico e genético, mas se nós formos regredindo em todas as genealogias possíveis, nós vamos chegar
conforme Lucas capítulo 4, e o senhor que é um excelente mnemônico aí, dos textos sagrados, o que diz Lucas capítulo 4, quando nós vemos a genealogia de Jesus Cristo, que vai sendo regredida até chegar em Adão. E antes de Adão, quem nós temos? Temos Deus. Temos Deus. O homem é da espécie de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Do mesmo modo que um relógio, do mesmo modo não, a semelhança que um relógio foi criado para contar minutos, segundos e horas, que o motor de um carro foi criado, foi construído, elaborado, planejado para fazer com que o veículo se movimente, o homem foi criado para buscar a Deus. Exatamente, Josué. Isso me lembra aqui um dado muito importante, porque quando a Escritura, em Atos 17, quando o apóstolo Paulo diz que de um só princípio toda a humanidade foi criada e ela foi criada para buscar a Deus, um dado importante é que você não encontra na história nenhum ponto inicial a partir do qual a humanidade ou algum grupo começou a buscar a Deus. Ou seja, em todos os tempos onde houve homem, em qualquer tempo em que houve homem, em qualquer lugar em que houve homem, é natural, é da natureza deste homem que procedeu de Deus buscá-lo. Ao passo que o ateísmo, na verdade, ele nasce na história da humanidade. O ateísmo não é natural da humanidade. Inclusive, até ateus brasileiros e ateus renomados reconhecem que o ateísmo ele tem origem a partir de uma investigação intelectual para confrontar o pensamento acerca de Deus. Ou seja, o ateísmo não é natural do homem, mas o que é natural no homem é essa busca, né? Muitas vezes nós falamos essa sede de Deus, esse vazio de Deus, é uma necessidade de Deus, e que nós poderíamos falar filosoficamente, uma expressão um tanto desconhecida, que é a palavra teotropismo. Né? Teotropismo vem da soma de teos, que é Deus, e tropismo. Tropismo significa o impulso de uma planta em busca e na direção do sol. Ou seja, por mais que uma planta não tenha uma consciência, não tenha uma mente, ela tem uma natureza. E ela vai estar sempre buscando o sol, sempre buscando a luz solar. Então o homem também tem um teotropismo dentro dele. Ou seja, o homem ele tende naturalmente a buscar a Deus. Ele tende a ter necessidade de Deus como algo da sua própria natureza. Isso porque o homem ele tem uma alma crística por natureza. Como já disse o grande teólogo, né, Tertuliano, toda alma é cristã por natureza. Cristã no sentido de que toda alma é divina por natureza. Que toda alma tem essa necessidade de Deus por natureza. E aqui chegamos num ponto, pastor, grave, muito grave. Eu diria, como afirmação, mas eu quero também o seu comentário, que se Paulo está aqui a apresentar o Deus desconhecido, está revelando o agnostos theos, está dando a conhecer, se ele diz que este Deus é a origem de todos, e que todos, ao procederem dele, traz consigo essa natureza divina em si, eu pergunto, as correntes doutrinárias que negam esse ensinamento paulino, esse ensinamento apostólico, eles ou não conhecem esse Deus de que diz a Escritura, ou eles, sabendo, pregam um Deus feito por mãos humanas, um Deus criado pelo próprio homem. Até me recordo de uma pessoa que dizia que se as vacas tivessem deuses, os deuses das vacas teria cara de vaca. Imagine só, se o cavalo tivesse a ideia de Deus, ele iria gerar um Deus com cara de cavalo. Isso para dizer que o homem, porque não conhece esse Deus, que é o Deus desconhecido, que é o Deus anunciado por Paulo, que é o Deus do Evangelho, os homens acabam criando deuses com a cara do homem. O homem porque é faccioso, o homem porque é mesquinho, o homem porque tem um espírito divisivo, um espírito faccioso, ele acaba dizendo que não são todos os homens que têm essa natureza divina. Nós temos isso um problema, não, André?
um grande problema, mas eu quero deixar a solução para esse problema para o segundo bloco. Voltamos, Josué. Graças ao nosso bom Deus, voltamos. Estamos aqui aguardando um minutinho ou dois, quem sabe, os irmãos entrarem novamente, pastor. Mas vai desenvolvendo, eu estou gostando do ritmo dessa live, pastor. Vai desenvolvendo aí o seu pensamento do bloco passado para eu conseguir entrar nesse ritmo novamente aí. Beleza, eu falava aqui agora há pouco que uma vez que o apóstolo Paulo apresenta o Deus desconhecido, ele está revelando o Deus desconhecido. Ou seja, quer dizer que o Deus criador dos céus e da terra era um Deus desconhecido dos atenienses. E quando ele revela, portanto, esse Deus desconhecido, ele começa então a dar as características. É um Deus eterno, um Deus transcendente, um Deus imaterial, é o Deus espírito, é o Deus que é a origem de todas as coisas, né? Ele é o princípio orgânico, vital, sistêmico de toda a criação, é dele que tudo procede. E, portanto, essa humanidade que procede de Deus, ela tem, portanto, a natureza divina. Ela traz consigo esse elemento divino. E aí eu dei exemplos aqui, por exemplo, que os animais, eles não têm essa natureza divina enquanto espírito humano, por isso eles não buscam a Deus. Aí eu perguntava para você, ora, diante de tantas revelações aqui do apóstolo Paulo, diante de tantos fundamentos do evangelho que Paulo apresenta, quando você compara esse entendimento paulino, apostólico, com o que se ouve hoje em dia, ou seja, quando existe uma doutrina, um segmento que nega esse Cristo enquanto origem, embora eles acreditem que Deus seja criador, eles entendem que Deus criou tudo do nada, ou seja, a criação não tem uma relação orgânica com o Criador. A criação não é gerada do Criador. Eles entendem que tudo veio a existir a partir do nada. Né? Então, quando se nega essa origem divina, não somente a causa, mas negam a origem divina, quando negam a natureza crística de todos os homens, independentemente de qualquer coisa, eles não estariam, nesse caso, negando o Deus das Escrituras. Eles não estariam, como os atenienses, pregando um Deus que eles não conhecem e, por desconhecerem, acaba errando acerca desse Deus. Pastor, é um problema complexo, como você falou no bloco anterior. Não tem como colocar panos quentes em cima de uma questão como essa. E é um problema complexo porque ele decorre de uma série de situações que poderiam ser elencadas. Talvez eu pudesse falar de duas ou três aqui. Uma das situações é que o homem, o brasileiro, vamos falar do brasileiro, o senhor costuma falar muito sobre isso, infelizmente é um péssimo leitor. Então o homem, o brasileiro, os cristãos, quando leem a Bíblia, uma grande parte não consegue identificar aquilo que a Bíblia está dizendo. Então nós temos um problema de ignorância em relação a isso. Mas há também uma outra questão cujas raízes são mais profundas. É o velho dogmatismo religioso. São as tradições de igrejas históricas, igrejas de 2 séculos, 3 séculos, de 5 séculos, pastor. Ou mais, falando de igrejas mais antigas, que acabam pautando a sua conduta, a sua, digamos, o seu modo de ser cristão a partir de dogmas. E eles não vão abrir mão. Não vão abrir mão. Ainda que alguém explique, ainda que alguém revele, eles têm, entre aspas, um rico tesouro, na opinião deles, que é a tradição religiosa, que são os dogmas. E acabam, então, indo contra o Deus das Escrituras, que é um Deus amoroso, um Deus pacífico, um Deus acessível, um Deus que é transcendente, mas é um Deus também imanente. Porque esse Deus, ele está presente em cada um de nós. Esse Deus está nos homens. E aí as religiões, com seu dogmatismo, eles acabam criando deuses à sua própria imagem e semelhança. Ou, na verdade, o senhor falava agora há pouco
que nenhum animal ele busca Deus, jamais buscou, vai buscar. Eu sei, eu acredito nisso. Mas quantas religiões e quantas denominações acabam criando um Deus tolo, um Deus com cara de cavalo, um Deus com cara de burro, um Deus que é um Deus insensível à humanidade. E é um problema que a gente tem diante dos nossos olhos. Você citou aí dois problemas, né, que dão fundamento dessa problemática de negar essa origem em Deus, essa natureza crística em toda a humanidade. Você citou o problema intelectual, né? Citou o problema dogmático, o problema religioso, mas também tem um problema espiritual, pastor Josué. Quando o apóstolo Paulo diz que os homens, embora tenham sido criados para buscarem a Deus, aí Paulo diz, se bem que tateando, eu não sei se esses homens conseguem encontrá-lo. Quando Paulo diz tateando, aqui ele usou a expressão como que ele dissesse, os homens são cegos, ou os homens estão cegos, é uma condição, não é uma natureza. O homem não foi criado cego, mas o homem ele está cego em razão do engano do pecado. O pecado ele acaba cegando as faculdades da humanidade, de modo que agora esse homem ele está tomado por um engano na sua consciência, no seu coração, e não pode assim discernir a Deus. Então é um problema de ordem intelectual, porque é um problema de leitura. Há um problema religioso, que é o problema do dogma, a tradição, anos a fio dizendo a mesma coisa, a mentira se torna verdade na cabeça das pessoas. E há um problema de ordem espiritual, que é essa cegueira de que Paulo diz, que esse homem tateando não encontra Deus. Mas Paulo, ele cria um paradoxo, ele fala, poxa, mesmo o homem tateando não encontra Deus, mas como pode não encontrar a Deus se nele nós vivemos? Ele vai colocar no versículo 27, né? Ou que seja, o versículo 28. Se nele nós vivemos, se nele nós existimos, se nele nós nos movemos. Então agora Paulo fala da imanência de Deus. Ou seja, o Deus desconhecido para os gregos atenienses e para a maioria dos cristãos, sobretudo aqui essa parte do globo do Ocidente, esse Deus desconhecido, ele não somente é o Deus transcendente, é o Deus eterno, é o Deus espírito, imaterial, origem, fonte, fundação e gerador de todas as coisas, mas é o Deus que está imanente em todas as coisas, porque tudo que existe, existe nele. Tudo que se move nele. Tudo que vive, vive nele. E aí Paulo chega ao ápice do seu discurso com uma conclusão bombástica. Uma conclusão que é de fazer, de gerar desespero naqueles que não conhecem esse Deus anunciado pelo Evangelho. Quando Paulo diz, como alguns dos vossos poetas disseram, de Deus somos geração. Esse termo geração, que no grego é genos, esse termo genos quer dizer, de Deus somos prole, de Deus nós somos família, de Deus nós somos filhos. Paulo proclama, portanto, como o ápice, né, desse seu discurso, dessa sua apresentação, mostrando que todos os homens são filhos de Deus, porque dele nasceram, porque trazem intrinsecamente no seu ser essa vida divina. Ou seja, esse Deus eterno que é a própria vida do homem. Essa imanência divina faz de todos os homens filhos de Deus. Quando, portanto, alguém diz que nem todos os homens são filhos de Deus, é porque eles não conhecem o Deus Criador, o Deus do Evangelho. Estão talvez ainda como os atenienses, dentre vários ídolos que os homens criam para si, e os ídolos da pós-modernidade, pode ser o dinheiro, pode ser as próprias coisas materiais que foram sacralizadas pela religião. Além de tantos ídolos que os homens têm, talvez eles tenham também um altarzinho que eles dizem que é o Deus Criador, mas eles não conhecem, portanto, é o altarzinho do Deus desconhecido. Sim.
Com certeza, pastor Alexandre. E a esses que desconhecem o verdadeiro Deus, agnósticos teós, o convite dessa live é para que o homem conheça a Deus. Esse Deus desconhecido para ele, mas é um Deus próximo. É um Deus imanente, que o homem às vezes ele pergunta: onde eu buscarei a Deus? Romanos capítulo 10. Onde eu vou buscar? Nas alturas? Nos céus? Ou vou descer ao abismo? Onde eu vou buscar esse Deus? Onde é que está Deus? Ele está próximo, ele está no coração, está dentro do homem. Nós temos que entender isso, e isso precisa ganhar mais o nosso coração. Só voltando um pouquinho, recapitulando, esses 3 pontos, que são pontos que acabam atrapalhando a humanidade em reconhecer e conhecer o grande Deus, que é a questão da intelectualidade ou da falta de compreensão, o dogmatismo religioso, esse sistema que acaba trazendo um legado de falsas doutrinas e falsos ensinamentos, e o problema da espiritualidade. Enquanto o senhor falava agora, pastor, eu pensava, são 3 problemas muito difíceis de resolver. Mas eu pensava agora que, por mais difíceis que esses problemas sejam para resolver, o homem, se ele se voltar para dentro de si, ainda que ele não tenha, digamos, uma boa leitura, uma boa formação, pastor Alexandre, que ele não seja um grande leitor, mas se ele se voltar para dentro de si, ele pode encontrar esse Deus. Se o homem se voltar para dentro de si, ele pode romper com os grilhões do dogmatismo religioso. Sim. E o nosso ministério, pastor, é um ministério que colhe testemunhos. O senhor sabia disso? O senhor recebe e-mail, o senhor recebe mensagem do WhatsApp, diariamente, de pessoas que falam assim: eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma pregação, eu assisti uma pregação e algo brotou de dentro de mim. Algo raiou de dentro de mim. É aquele termo que o senhor utilizou, que é uma expressão, a teotropia, é isso mesmo? É teotropismo, isso mesmo. O teotropismo é aquela planta que ela brota de dentro do homem, mesmo sem leitura, mesmo com anos a fio, debaixo do dogmatismo religioso, mas brota em direção ao sol, a revelação de Deus. Porque sabe, porque uma parte do homem sabe: eu sou filho de Deus. É verdade. Isso é muito importante, porque Paulo nos deixa isso muito claro, de modo que o final desse discurso de Paulo, como que uma espécie de chamamento, de convite, como que dissesse, a intenção desse discurso é que todos os homens reconheçam, portanto, que esse Deus transcendente, que é por vocês desconhecido, ele se manifestou. Ou seja, Deus não se manteve, né, no seu desconhecimento. Deus saiu da sua habitação inacessível e ele então entrou na imanência da criação. Ele próprio se fez homem, ele se faz, o Cristo de Deus se faz carne e se manifesta na pessoa de Jesus de Nazaré. O versículo 29 de Atos 17 fala que Deus propôs num varão chamado Jesus, que todos olhem para ele e reconheçam nele essa manifestação divina. Ou seja, a partir do momento que nós agora nos deparamos com o Evangelho ele é o ponto divisor da ignorância para o conhecimento. Ainda que não haja em muitos corações a fé, ainda que muitos estejam com os olhos vendados em razão do dogmatismo religioso, mas Paulo diz que a partir de Cristo, dessa sua manifestação, cessa o tempo da ignorância, porque agora Deus se deu a conhecer, Deus se revelou na pessoa de Jesus. Jesus, portanto, se torna agora, como diz Pedro em Atos capítulo 4, o único nome no qual importa que sejamos salvos, ou um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse Cristo
que Paulo vai definir aqui como sendo o Cristo ressurreto. Por isso que a doutrina da ressurreição, ou sendo um pouquinho mais preciso, a verdade acerca da ressurreição de Cristo é o fundamento do Evangelho. Ou seja, não somente o Evangelho nos traz a ideia de que Jesus é o Cristo encarnado, enquanto manifestação de Deus, mas a prova de que esse Jesus é o Cristo encarnado é a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, portanto, é a prova cabal da messianidade de Jesus de Nazaré, de que o Jesus de Nazaré, histórico, manifestado em carne, é de fato a manifestação do Deus desconhecido, que agora torna conhecido a todos nós o Deus verdadeiro. E Paulo então diz, e todos os homens são chamados ao arrependimento. Esse arrependimento, né, vamos falar disso certamente em outra live, mas quando diz que o homem é chamado ao arrependimento, quer dizer, o homem tem que ter agora uma consciência de que todos os deuses que pelo homem foram forjados, esses deuses forjados, devem ser abandonados. Não somente o Deus feito de ouro, de prata, de ferro, de barro, mas, sobretudo, os deuses da pós-modernidade, que é o Deus do intelectualismo, que é esse Deus criado pelo homem, esse Deus mamon da teologia da prosperidade, ou qualquer outra coisa que ocupe no coração do homem o lugar de Deus. Poderíamos definir essa idolatria, esse ídolo, como sendo qualquer Deus, mesmo que você chame esse Deus de um Deus verdadeiro, mesmo que você chame esse Deus de um Deus criador, mas se esse Deus projetado pelo homem é um Deus que você pode manipulá-lo, então ele é um Deus falso. Porque o Deus verdadeiro não pode ser manipulado por mim, nem por você, nem por ninguém. Se ele é o Deus eterno e verdadeiro, cabe a todas as criaturas servi-lo por o conhecê-lo e por amá-lo. Nenhum homem pode manipular o Deus verdadeiro. A partir do momento que eu tenho uma ideia de um Deus, eu o chamo de Criador, eu o chamo de Jesus, eu o chamo de Salvador, não importa do que eu chamo. Mas se esse Deus tem características projetadas por mim, que me permitem manipulá-lo, que permite mudá-lo, ou fazer com que ele me sirva ao meu bel prazer, isso é uma idolatria. E quando Paulo diz que nós devemos, portanto, nos arrepender, todos os homens são chamados ao arrependimento para crerem, então, exercerem fé em Jesus como a encarnação do Deus desconhecido, que agora se faz conhecido. Então é um chamamento a que nós abandonemos toda forma de idolatria, seja um ídolo de madeira, de tijolo, de cimento, de barro, de ouro, de prata, ou seja, os deuses projetados e criados a partir da imaginação humana. Belas, profundas e sábias palavras, pastor Alexandre. Nós podemos e devemos expressar Deus, a natureza, o coração e o caráter de Deus. E quando nós falamos sobre a encarnação, nós falamos de um dos pontos fundamentais, indispensáveis e inegociáveis do Evangelho. Estamos falando do Deus encarnado em Cristo Jesus, estamos falando do mistério da piedade, daquele que se faz carne, que se faz homem, que anda entre os homens, que tabernaculou entre os homens, cheio de graça, cheio de verdade. E voltando os nossos olhos para os evangelhos, nós vemos que tipo de expressão nós devemos ter. E ora, se eu tenho então a expressão de Cristo, eu não estou negando a Deus. Se eu tenho a expressão de Cristo, eu estou revelando esse Deus manifesto, esse Deus que um dia se fez carne. E estou então protegendo, estou resguardando o meu coração de todo tipo de idolatria, tanto interna quanto também externa. A grande verdade, pastor Alexandre, é que Deus, em sua imensa sabedoria, ele nos dotou de tantos recursos
já dentro do próprio coração, da alma, do espírito humano, para que nós possamos identificar, para que nós possamos já buscar Deus e revelar e manifestar esse Deus. E eu fico a pensar, por que os homens constroem deuses, a sua própria imagem e semelhança? E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, que ficam desvirtuando, mudando, alterando a glória de Deus. Um rato, uma lagartixa, uma barata, um sapo, uma vaca. Se o homem, ele mesmo, é uma expressão do divino, do sagrado, do eterno e do altíssimo. É um pecado contra a própria humanidade. A idolatria é um pecado contra a própria humanidade. De fato, de maneira prática, podemos resumir que todo esse discurso do apóstolo Paulo, essa pregação do evangelho, ela começa na dimensão da transcendência do Deus eterno, até se afunilar na imanência e na encarnação e na historicidade de Jesus de Nazaré, como a corporificação, como a manifestação, como a revelação desse Deus transcendente. Então, esse discurso, ele começa na dimensão da transcendência até na imanência mais básica e provável, que é a encarnação do Cristo de Deus em Jesus. E, portanto, em suma, poderíamos dizer que os nossos olhos devem, portanto, estar voltados para Jesus. Jesus, portanto, é a chave hermenêutica que nos permite interpretar e compreender toda a Escritura. Jesus é a revelação última, final e máxima de Deus, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ou seja, a nossa fé e a nossa vida cristã, a nossa prática, o nosso coração, deve ter essa convergência máxima na pessoa de Jesus. Jesus, portanto, é o nosso tudo. Ou seja, todo o nosso crer, todo o nosso pregar e, sobretudo, todo o nosso viver deve ter como paradigma a pessoa de Jesus, a sua obra e os seus ensinamentos. O que foge dessa matriz canônica que é Jesus Cristo, certamente não pode ser a verdade. E com essas palavras, portanto, nós chegamos agora ao final dessa nossa live. Eu queria pedir ao pastor Josué que ele falasse suas palavras, suas considerações finais acerca deste assunto e a sua despedida dos irmãos nessa noite. Amém, pastor. De fato, existem muitos que estão perdidos, mas a perdição tem cura. Amém. Esses que estão desencaminhados podem retornar à casa do Pai. Amém. Podem retornar ao religare, por intermédio do religare, que a verdadeira religião está ligado a Deus, que não é um Deus desconhecido, porque nós conhecemos o nosso Pai. E Deus, ele se revela, ele se mostra a todos quantos queiram conhecê-lo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe um grupinho e fala assim, eu agora vou me revelar a esses aqui, mas aos outros eu não quero nem ter conversa com eles. Não. Deus é um Deus amoroso, acessível, transcendente, mas jamais esqueçamos que é um Deus próximo, um Deus junto, um Deus imanente, Deus Emanuel, Deus conosco. Então quero convidar os irmãos que assistiram, que acompanharam essa live, que se aproximem cada vez mais desse Deus tão próximo, tão amoroso, desse Deus tão generoso que está dentro de cada um de nós. Deixo então as minhas palavras finais, a minha despedida, um abraço em cada um dos irmãos e um beijo santo nos irmãos. Amém. Eu também quero agradecer a todos que ficaram conosco até este horário, são agora 10 horas e 25 minutos, ou que sejam 22 horas e 25 minutos. Obrigado por ter gasto ou ter investido esse tempo conosco nessa ministração. Tenho certeza que enriqueceu a muitos de vocês, como enriqueceu a mim
enriqueceu também ao pastor Josué. E em razão do número, pastor Josué, e também vocês todos que estão agora assistindo, 57 pessoas, eu queria propor a nossa próxima live da próxima semana, um horário intermediário. Nós fugimos das 19 horas, por ser um horário que as pessoas chegam do serviço, horário do jantar, horário de tomar um banho. Colocamos para as 21. Mas talvez eu percebo que no segundo retorno agora, ou melhor, no retorno da live, no segundo tempo, o nosso número baixou um pouco. Né? Talvez por causa do horário avançado, depois das 22. Queria propor um horário intermediário de 20 horas e 30 minutos. O que você acha, pastor Josué? Perfeito, pastor. Podemos colocar, então, para as 20h30. Ok? Então fica avisado de antemão para todos vocês que estão conosco. A nossa próxima live, na próxima quinta-feira, será, portanto, neste mesmo canal do Ministério de Volta à Palavra, no Instagram, às 20 horas e 30 minutos. O nosso muito obrigado. Que vocês todos recebam o nosso carinhoso abraço e uma boa noite a todos. E espero vocês todos no próximo domingo, no canal do YouTube, às 18h30, no nosso grande culto ao nosso Deus, primeiro culto do mês de julho, ou melhor, de junho, para a glória de Deus. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite.